Oi, gente, boa tarde. Tudo tranquilo aí com vocês? Boa tarde, professor. E aí, como foi as férias de vocês? Conseguiram descansar bem? Sim. Sim, sim. Que bom. Bom, hoje então, né, a gente vai começar a segunda parte, né, do que a gente tinha do que eu tenho para passar para vocês, né? Aí, essa parte, ela se consiste basicamente na geometria de triângulos, né, principalmente. No finalzinho a gente vai ver quadriláteros também, mas vai ser principalmente, a gente vai estudar principalmente triângulos, tá? Aí, inicialmente, a gente vai ver a parte de ângulos, tá? Aí, né, para a gente poder entender, primeiro, o que são ângulos, primeiro a gente tem que entender alguns conceitos básicos, né? Tipo, no semestre passado eu já cheguei a trabalhar com vocês, né, com pontos e retas, né? Então, isso daí já vai ser uma boa base, né, para vocês poderem entender, né? Porque para um ângulo ser formado, a gente precisa primeiro de duas retas, né, que que se juntem em um certo ponto, né? Aí elas vão fazer uma ponta, né? O nome correto é um vértice, né? Mas só para vocês visualizarem mentalmente, elas vão formar uma ponta, né? Aí essa ponta vai ter um ângulo, né? Aí, né? Então a gente tem que entender primeiro essa parte para depois, né? Poder entender os ângulos, né? Aí essa parte aqui, eu não vou aprofundar muito, né? Só vou falar um pouquinho para vocês entenderem o plano geral, né? Porque nesse material aqui tem algumas coisas que são um pouco mais avançadas, né? Tipo, eu estava lendo aqui e tem algumas coisas aqui que eu vi só na faculdade, entendeu? Então, tem coisas aqui que vocês não vão precisar agora, então eu vou só dar uma visão geral, só para vocês poderem ter uma noção, né, de como que funcionam os ângulos aqui dentro. Aí, beleza, né? Então a gente vai estudar primeiramente a parte da. Vocês estão conseguindo ver aqui a imagem aqui certinho? Sim. Ok. Para esse conteúdo aqui eu vou usar bastante, né, o PDF aqui, porque tem bastante ilustração boa aqui, né, para mostrar para vocês. Então, se vocês não estiverem conseguindo ver, vocês me avisem, tá? Aí, beleza, né? Primeiramente, a gente vai estudar, né, a geometria elementar, que também pode ser chamada de geometria euclidiana, né? Isso é basicamente a geometria que a gente vê no plano real, basicamente, né? Aí, primeiramente, a gente tem essas três coisas aqui, né, que são fundamentais para a gente poder estudar. Primeiro, a gente tem um ponto, né? Um ponto é uma localização em qualquer plano, né? Aí, o que que é um plano? O plano é, é assim, no caso aqui a gente está tratando uma coisa imaginária, né? Aí, o plano, né, imaginem aqui, ó, isso tudo a gente está trabalhando como se fosse num gráfico, tá? Mas na maioria das vezes a gente não vai ter os eixos do gráfico, mas o gráfico ele vai estar lá, só que invisível, tá? Porque para um plano existir, ele tem que estar ele tem que estar dentro dos eixos de um gráfico, né? Por assim dizer. Das dimensões é mais correto dizer dimensões, né? Porque um gráfico, né? Por exemplo, esse gráfico que a gente estava trabalhando quando a gente estava estudando funções, né? A gente tem os eixos y e x, né? Só que esses eixos também são dimensões, né? E assim, a gente pode, só para vocês poderem visualizar isso na vida real, por exemplo, né? A gente tem que o y vai ser a nossa, por exemplo, olha para a parede do lugar que vocês estão. O y vai ser a altura
e o x vai ser o comprimento, entendeu? Basicamente. Quer dizer, não, vai ser mais ou menos isso daí, tá? É porque tem um outro eixo que é o eixo Z, mas eu não vou entrar em detalhes disso daí ainda, mas, né, só para vocês terem uma ideia, é basicamente isso. Aí, para um plano existir, ele tem que estar no meio dessas dimensões, né? Então, um plano seria, tipo, imagina um, um quadrado aqui, assim, no meio, tá? Tem um plano aqui, né? Aí, dentro desse plano aqui, vão existir, que vai acontecer as coisas, né? Aí, esse ponto, ele vai estar em algum lugar aqui dentro desse plano, né? E aí a gente tem as setas, né? E as setas, elas vão passar por esses pontos, né? Porque uma reta precisa de pelo menos dois pontos para existir, né? Então, um complementa o outro, né? Basicamente. Primeiramente, o ponto precisa estar dentro de um plano e a reta precisa que o ponto exista dentro do plano para ela poder existir, né? Aí, é basicamente isso daqui por enquanto, tá? Peraí, deixa eu apagar aqui. A gente não vai trabalhar tanto assim com esse conceito de plano, né? Eu só falei para vocês, né, só para vocês terem uma ideia, né? Porque, né, a gente, como eu falei, muitas vezes a gente não vai visualizar na forma dimensional, né? A gente não vai visualizar como se estivesse dentro de uma dimensão ali. Mas é só para vocês terem a noção de que sempre vai estar dentro dessa coisa, entendeu? Aí, beleza, né? Aí a gente tem algumas condições aqui, né? Primeiro a gente tem que, por exemplo, aqui, a gente tem que uma reta AB, né? Ela tem que passar por dois pontos, né? O ponto A e B, que vai ser o ponto inicial e o ponto final, né? Igual eu falei ali, né? Porque a gente precisa que, para uma reta existir, ela existam dois pontos por qual ela vai passar, né? E, gente, peraí só um pouquinho. Opa, gente, voltei. É, Aí, ok, né? Aí, a gente tem que a reta vai ser limitada em dois sentidos só, né? Ou ela vai estar sendo crescente, né? Como a gente já viu, né? Anteriormente, ela vai ser crescente, indo para cima, né? Ou decrescente, indo para baixo, né? Aí, voltando para aquele conceito, né, de plano, aí aqui as coisas acredito que vão ficar um pouquinho embaralhadas na cabeça de vocês, né? Porque é, imagina, né, que dentro dessas dimensões aqui existam infinitas possibilidades, né? Então aqui vão existir infinitos pontos, né? Tem infinitos pontos. A única coisa que vai limitar eles vai ser o objetivo da questão que a gente está trabalhando, né? Mas por exemplo, o desenho da função, o gráfico que a gente vai estar trabalhando, né? Todas essas coisas limitam os, o, o universo, né, que a gente vai estar englobando ali dentro, né? Mas se a gente não tiver nenhuma condição, eu posso simplesmente falar que existem infinitos pontos com infinitas setas, entendeu? Então, aqui vão existir infinitas formas geométricas, infinitos gráficos, infinitos pontos, né? Então, como existem infinitas dessas coisas, em cada ponto vão passar infinitas setas, né?
Porque né, se existem infinitas possibilidades, então também vão existir infinitas setas que vão passar em um único ponto, né? Ou em todos, né? Para ser mais preciso. Mas aí a gente tem essa condição aqui, ó, né? Que por dois pontos distintos vão passar somente uma reta, né? Tipo, vai ter só uma reta que vai se ligar nos dois, né? Então, nunca vai ter uma reta que vai, por exemplo, ligar esse ponto com esse, e aí essa mesma reta vai ligar com esse. Não tem como. Vai ser só uma reta que vai ligar os dois, tá? É basicamente isso daqui. Aí, beleza. Tá, aí uma última coisa, né, só para vocês poderem entender um pouquinho melhor, aí a gente já vai entrar na parte dos ângulos. É para você, é para vocês entenderem basicamente o que é uma reta paralela, né? Aqui, né, a gente tem, eu acho que vocês já devem ter escutado, né, no dia a dia de vocês, várias vezes falando sobre coisas estarem paralelas uma à outra, né? Quando a gente tem uma coisa que é paralela, quer dizer que aquela coisa vai passar do lado, mas nunca vai encostar nela, né? Então, uma coisa que é paralela é uma coisa que é parecida, mas não é igual, né? Tipo, nunca vai se encontrar com aquela outra coisa, né? Então, quando a gente fala de retas paralelas, a gente tem duas retas iguais, né? Com, indo para o mesmo lugar, só que elas nunca vão se tocar, né? Elas vão ter mais ou menos essa cara aqui, né? Então, quando a gente estiver falando de algo que é paralelo ao outro, né? A gente quer dizer mais ou menos isso daqui, né? A gente vai ter duas coisas que vão estar passando uma do ladinho da outra, mas que elas não vão se tocar nunca, tá? Aí tinha mais uma nomenclatura aqui que eu tinha que falar para vocês, que são, se eu não me engano, as concorrentes. Deixa eu só ver. Tá, não tem mais um. Tá, então, né, como eu disse, nessa partezinha aí, aqui vai começar a entrar num quesito, né, que já é um pouco mais avançado para vocês, então eu vou parar por aqui nessa partezinha aqui dessa parte de planos, né? Passei isso daqui só para vocês poderem entender como que são formados os ângulos, né? Aí, aí agora a gente entra, né, de fato nos ângulos, né? Um ângulo, ele é basicamente formado a partir de duas setas, né? Como eu falei lá no comecinho. Então, ó, vamos pegar essa daqui, por exemplo, né? Aqui a gente tem a reta B, que para aqui no ponto O, e a reta A também vai parar no ponto O. Aí, aí o O vai ser um vértice, né? Porque vai formar uma ponta. Aí, nessa ponta aqui vai formar um ângulo, né? Aí não tem como saber exatamente quantos graus vai ser isso daqui, no momento, né? Mas é basicamente assim que é formado um ângulo, né? Num espaço geométrico, né? São duas retas que vão se encontrar e a partir do vértice delas é formado, né, aquele ângulo, né? Por exemplo, um quadrado, né? Vou pegar um quadrado aqui. Vai ser um quadrado meio torto, mas é um quadrado ainda, né? Aqui o quadrado ele tem quatro vértices, né? Então a gente tem quatro ângulos. Aqui, a gente tem quatro ângulos, tá? Aí a gente vai ver algumas regrinhas, né? De como que a gente consegue identificar o ângulo só olhando para eles, tá? Porque, né, tipo,
existem algumas contas que dá para a gente fazer para poder identificar um ângulo, mas a maioria é só por observação mesmo, né? Porque, principalmente porque assim, não, eu vou deixar mais para frente, na verdade, para falar isso aqui. Aí, beleza. Tá. Aí a gente tem aqui algumas, isso daqui são tipo algumas regrinhas, né, para os ângulos, né? Essas regrinhas aqui vão ser muito importantes, tá? Então eu sugiro que vocês anotem, tá? Porque isso daqui vai ser muito importante, né? Porque, por exemplo, em um triângulo, né? Um triângulo, a gente tem uma forma mais ou menos assim, né? Que é a forma que a gente vai trabalhar por bastante tempo, né? Num triângulo, a soma de todos os ângulos dele tem que dar 180, tá? Então, né, tipo, então, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, um triângulo que é assim, ó, né? Aí aqui a gente tem dois triângulos, né? Dois triângulos dentro desse triângulo maior, né? Cada um dos triângulos menores tem que dar 180, né, dentro deles. Aí, só que a gente já sabe que aqui no meio tem 180 por causa dessa regrinha aqui, né? Então, a gente já sabe que aqui embaixo tem 180 e como está dividido no meio, cada um deles tem 90 graus aqui, entendeu? Então, isso daqui é uma regrinha muito importante para a gente poder analisar as figuras mais para frente, tá? Então, quando a gente tiver uma parede, né, ou um chão, pode ser tanto assim quanto assim, né? A gente vai ter um ângulo de 180 graus, tá? Aí, a gente tem um ângulo de 0 graus basicamente, quando tem dois lados, um sobreposto no outro, né? Basicamente. Vai ser muito difícil a gente trabalhar com isso daí, né? Mas ainda mais que quando tiver um ângulo de 0 graus, o próprio exercício provavelmente vai falar, né? Então é muito difícil de acontecer da gente ter um ângulo realmente de 0 graus ali, tá? Mas quando acontece é porque muito provavelmente de duas uma, né? Pode acontecer esse caso aqui que a gente tem uma figura geométrica é, onde um lado sobrepõe o outro, ou a gente está trabalhando com o círculo geométrico, né? Que não sei se vocês já viram, né? Eu vou entrar em mais detalhes nele depois, mas é basicamente uma circunferência. Nossa, meu círculo tá horrível. Uma circunferência assim, né? Aí a gente divide o círculo nos 4 quadrantes, e aí aqui a gente escreve todos os ângulos de 0 a 360, né? Porque uma circunferência tem 360 graus, né? A gente vai colocando aqui. Aí aqui tem 0, aí aqui tem 90, aí aqui tem 180 e 360, né? Aí, isso aqui serve para várias coisas, né? Mas é principalmente para a gente identificar uma coisa que é chamada cosseno e cosseno, que a gente vai ver mais para frente, tá? Aí, aqui, nesse círculo geométrico, a gente trabalha bastante, né, com o 0 graus, né? Então, o 0 graus é mais uma regra para esse círculo do que para quando a gente estiver trabalhando num exercício genérico, né, por exemplo. Hum. Aí aqui, né, toda vez que isso daqui, né, é algo que é bem óbvio, né, mas toda vez que a gente fala sobre ângulo, tá falando de ângulo geométrico, né? É, a gente tem que, por exemplo, né, essa
Aqui a gente tem duas figuras que a princípio são iguais, né? Só que as retas que formam essas figuras são diferentes, né? Aqui, nessa primeira aqui, a gente tem que essa primeira figura é formada pela reta AB e CB, né? Aí a segunda figura é formada pelas setas DE e FE. Só que elas têm a junção delas, né, quando forma o vértice, origina 40 graus, né, nas duas figuras. Então, como elas originam o mesmo grau, isso quer dizer que elas são congruentes, ou seja, as figuras são iguais, mesmo que as setas que formem elas são diferentes, sejam diferentes, entendeu? Porque às vezes a gente pode se deparar com... É sempre importante ter essa conotação em mente, porque mais para frente a gente vai ver uma coisa chamada semelhança de triângulos, né? E essa vai ser uma regrinha que a gente, se a gente usar corretamente, a gente consegue trabalhar muito fácil, porque eu vou adiantar aqui um pouquinho para vocês, né? Mas basicamente a gente vai ter, por exemplo, um triângulozinho menor e um triângulo maior, né? Aqui, ó. A gente tem um triângulozinho menor e um triângulo maior, né? Aí a gente quer descobrir algumas coisas do triângulo maior a partir do triângulozinho menor, né? Aí, sempre que a gente tem um ângulo reto, a gente já vai ver isso aqui daqui a pouco, mas eu já vou falar para vocês. Quando a gente tem um lado que junta um ângulo... Tipo, isso daqui, quando... imagina que a gente tem um chão e um pilar, né, nesse chão. Isso daí vai formar uma parede, né, basicamente, né? Isso daí é uma figura perpendicular, né? Uma figura perpendicular é quando a gente tem uma coisa que está enfincada no chão, basicamente, tá? Aí quando essa coisa está ali enfincada no chão, ela vai sempre ter um ângulo reto de 90 graus, tá? Isso daqui é uma regra muito importante também, tá? Então, sempre que a gente tiver um negócio assim, né, a gente vai ter 90 graus, né? Aí, como esses dois triângulos aqui, eles têm, né, esse ângulo reto, então os dois têm 90 graus. Aí, a partir dessa relação, a gente consegue descobrir várias coisas comparando esses dois triângulos, né? Daí, basicamente, a partir dessas comparações, né, que a gente né, vai trabalhando. Beleza. Continuando aqui, essa aqui a gente pula. Tá. Tá. Essas coisinhas que não são tão importantes, a única que é mais importante é essa daqui, ó, porque pode acontecer, né, de aparecer essa nomenclatura para vocês, tá? Que é o seguinte, basicamente. Aqui a gente tem, né, ignora essa reta aqui do meio por enquanto, né? Aqui a gente tem a figura, essa primeira reta aqui, né, ignora essa daqui do meio, tá? A gente tem essa reta C e a reta A, né? Aí elas vão formar um ângulo aqui no meio, né? Só que aí veio essa reta B e cortou esse ângulo no meio, né? E formou dois ângulos diferentes, né? Então, aí agora a gente não tem mais uma figura só, a gente tem três. A gente tem a figura maior, que é formada por essa parte de fora. Aí a gente tem a figura que é formada com a reta B, né? Então a gente vai ter esse triângulozinho aqui,
Peraí, deixa eu tentar fazer o desenho aqui, na verdade. Vai ser mais ou menos assim. Aí, o entorno aqui vai ser o de fora, né? Aí, isso daqui vai ser uma figura, e isso daqui vai ser outra, né? Aí, cada uma dessas figuras vai ter um ângulo diferente, né? A figura grande vai ter um ângulo maior, aí essa daqui de cima vai ter esse ângulozinho menor, e a de baixo, esse outro ângulo aqui, né? Aí, quando isso aqui acontecer, a gente tem que esses dois ângulos formados aqui, posteriormente, são ângulos adjacentes, tá? Porque eles foram originados de um outro ângulo original, tá? Aí, para descobrir, né, o valor desses ângulos, né, por exemplo, é bem facinho, né? Porque a gente tem aquela regrinha, né, que dentro de um... Na verdade, dentro de um triângulo, que, na verdade, eu me equivoquei, né, quando eu falei. Dentro do triângulo, sempre tem que formar 360, né? Mas é que eu falei 180 porque a maioria dos triângulos que a gente vai trabalhar, eles são assim, ó. Eles são assim. Isso daqui é um triângulo retângulo, tá? Né? Aí se vocês olharem bem, dá para perceber que... Opa! Quer dizer, não dá para perceber muito, né? Porque o meu desenho é meio torto. Mas dá para perceber que esse triângulo encaixa dentro desse triângulo, né? Aí, tipo, aí eu falei que para o total dos ângulos, né, dentro de um triângulo tem que dar 180, mas dentro desse triângulo que tem que dar 180, porque ele é só metade de um triângulo, entendeu? Aí, na verdade, esses dois triângulos aqui tem que dar 180. Aí no total tem que dar 360, tá? Então eu acabei me equivocando nessa parte. Beleza. Aí, aqui a gente tem outro caso que a gente tem uma outra reta que divide o ângulo no meio, né? Só que aqui agora, imagina que essa reta C está passando exatamente no meio do ângulo, tipo, exatamente no meio. Por exemplo, a gente tem um triângulo de 60 graus, por exemplo. Aí, né, esse ângulo aqui no meio é de 60 graus. Aí, como ele está passando exatamente no meio, aí a gente vai ter que, quando dividir os ângulos, aqui vai ficar 30 graus, e aqui também vai ficar 30 graus, porque ele passou exatamente no meio, tá? Aí, quando isso aqui acontecer, isso daí vai ser chamado de bissetriz, tá? Uma bissetriz é basicamente uma reta que passa exatamente no meio de um ângulo, né? Dividindo ele. É basicamente isso, tá? Aí é diferente do caso ali em cima, né? Porque aquele caso ali em cima é só uma reta que passa e divide o negócio, só que os lados não são iguais. Aí, nesse caso aqui, os lados são iguais, tá? Então, essa reta aqui é chamada de bissetriz, tá? Porque ela divide o ângulo da nossa figura exatamente no meio, tá? Essa daqui também é uma informação muito importante para a gente ter, porque às vezes a gente tem uma figura, né, com uma reta passando no meio, só que a gente não sabe se ela é uma bissetriz ou não, né? Quer dizer, a gente saberia se é uma bissetriz a partir do enunciado, né? Mas se a gente não souber o que significa uma bissetriz, a gente não saberia o que fazer com ela, né? Então, como a gente já sabe desde agora, então a gente já vai poder trabalhar com ela. Aí, beleza. Aí aqui é o que eu estava falando anteriormente aqui para vocês, já tinha passado isso daqui, né? Que basicamente, quando a gente tem, né, uma reta vindo de cima e outra vindo de baixo, né, e as duas se cruzam, elas vão formar um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, tá?
Essa figura aqui também pode ser chamada de figura perpendicular, tá? Porque, né, porque essa daqui está de pé em cima dessa daqui, basicamente. Tá? Aí aqui agora vem algumas denominações, tá? Que são os nomes dos ângulos, né? Então, tipo, cada ângulo tem um nome, basicamente, tá? Aí a gente tem um ângulo agudo, é um ângulo que é menor do que 90 graus, tá? Aí aqui, ó, a gente tem uma reta passando aqui no nosso ângulo de 90 graus, formando um ângulo de 25 graus, né? Só que agora, como a gente sabe que um ângulo que é menor do que 90 graus é um ângulo agudo, aí então agora a gente já pode passar a chamar ele aqui, ó. Então, quando essa reta corta o nosso ângulo de 90 graus, é formado um ângulo agudo de 25 graus. Entendeu? Aí é basicamente isso daqui, né? É mais correto a gente chamar eles dessa forma, né? Porque às vezes essa nomenclatura pode ajudar a gente, né? Tipo, por exemplo, em um exercício futuro, a pergunta ele fala que o ângulo que está faltando é um ângulo agudo. Então você já sabe que o ângulo que você tem que encontrar é menor do que 90 graus, né? Então é uma outra coisa que é boa para a gente saber. Aí beleza. Aí quando a gente tem que o ângulo é maior do que 90 graus, ele é um ângulo obtuso, tá? Então aqui a gente tem duas figuras, né? A gente tem a figura que é formada por B e A, né? Aí a figura original forma 110 graus. Então, ela forma um ângulo obtuso de 110 graus. Aí aqui a gente tem, né, um negócio, né, que já acaba entrando um pouco naquele negócio de plano que eu falei para vocês, né? Porque aqui, ó, por isso que eu queria que vocês tivessem em mente esse conceito, né? Porque aqui, isso daqui aqui a gente vai falar de ângulos complementares, né? A gente tem que dois ângulos são complementares quando suas medidas é igual a 90 graus. Só que para eles serem ângulos complementares, eles não podem fazer parte da mesma figura, do mesmo conjunto, né? Então, tipo, esses dois triângulos aqui, ó, eles estariam no mesmo plano, mas eles não estariam conectados, né? Tipo, eles estão separados aqui, né? Mas eles estão dentro do mesmo plano. Então, é por isso que eles são complementares, né? Porque eles estão separados, mas dentro do mesmo plano, né? E quando a soma deles é igual a 90 graus, eles são complementares, tá? Aí é por isso, né? Que é importante vocês saberem, né? Onde que esses dois ângulos estão inseridos, né? Basicamente. Aí a mesma coisa a gente tem aqui, ó. Dois ângulos são suplementares quando a soma das suas medidas é igual a 180 graus, tá? Aí, né, o de 90 graus é complementar e quando a soma deles é igual a 180, eles são suplementares, tá? Aí, ok. Aí aqui a gente tem uma situação uma situação meio específica, né? Aqui a gente tem dois ângulos, né? Que são formadas a partir de duas setas, né? A gente tem a reta B se cruzando com a reta A.
Aí, tipo, elas formam um X, né? Tá formando um X aqui. Aí, a partir desse X, são formados dois ângulos, né? Na verdade, forma um ângulo aqui também, né? Dá para formar um ângulo aqui também. Mas, né, para esse exemplo, a gente usa só esses dois. Aí, como as duas setas, né, são, tipo, aqui, aqui é o centro, né, aqui é onde eles se encontram, né? Aí, aqui, eu vou ter a mesma distância daqui, né? Desses dois lados eu tenho a mesma distância. Aí, aqui eu também tenho a mesma distância dali de baixo, né? Então, né, como é tudo igual, a gente tem que esses dois ângulos opostos são congruentes, ou seja, eles são iguais, tá? Mas isso daqui é uma situação bem específica, né? Mas pode acontecer da gente encontrar uma situação parecida com essa. Aí aqui ele faz a demonstração, né? Isso daqui é uma prova matemática, né? Para provar que os dois são iguais mesmo, tá? Mas não é muito interessante para vocês agora, tá? Mas quem tiver curiosidade depois pode dar uma olhadinha. Para tudo na matemática, a gente tem que ter uma prova matemática, né? Para provar matematicamente que aquela coisa está certa. A gente não pode simplesmente chegar lá e falar, né? Que é daquele jeito que funciona. Essa daqui não tem necessidade agora. Tá. Aí, antes de eu entrar nessa parte aqui, quero perguntar, tá tudo tranquilo até o momento com vocês? Ou vocês têm uma pergunta? Uhum. Beleza, então. Posso continuar então, tranquilo? Sim. Ok. Então, aqui a gente tem o sistema de unidades do ângulo, tá? Isso daqui não é muito usado, né? Mas é importante saber, tá? Na maioria dos casos, alguns exercícios, né, desse material aqui ele usa, né? Mas são lugares muito específicos que usam, porque é usado basicamente como minuto, como se a gente estivesse escrevendo minuto e segundo, tá? Por exemplo, deixa eu pensar aqui, né? A gente tem a gente tem 1 minuto e 2 segundos, né? Aí, por exemplo, a gente tem 90 graus e mais alguns tantos, né? Aí eu tenho, se eu tiver, por exemplo, na verdade, eu não vou explicar isso aqui agora, é mais fácil explicar com um exercício, é complicado simplesmente falar disso daqui. Então, vai ter um exercício disso aqui um pouquinho mais pra frente, então eu vou aproveitar para explicar lá, tá? Porque tipo, esse negócio aqui esse sistema de unidade, ele é muito específico, né, que tipo, eu mesmo nunca trabalhei exatamente com ele, né, então é um pouco complicado, né, para explicar. Mas quando a gente chegar no exercício que trabalha especificamente com esse negócio, eu explico mais certinho para vocês, tá? Aí aqui a gente tem alguns exercícios, né, para a gente poder visualizar um pouquinho melhor, né, esses conceitos. Aí, esses exercícios aqui já estão resolvidos, tá? Aí eu vou falando aqui com vocês, né, só para vocês irem identificando aqui comigo. Aí esse primeiro aqui, a gente tem que
colocar, né, o que cada figura vai ser, né? Então, aí aqui a gente tem a- as, as definições, né? Aqui, a primeira, né? A gente tem, ele está perguntando qual que vai ser um ângulo que tem bissetriz, né? Oi, pode falar. Hum, Rafael, se quiser pode falar, não tem problema não. Professor, tem um grupo lá perto, lá, você tá entrando na sala, eu acho. Não tá conseguindo mandar no grupo lá. Pera, deixa eu dar uma olhadinha. Tentar mandar de novo ali rapidinho. Peraí. Tá. Eu vou ver se eles conseguem entrar agora. Mas beleza. Aí, esse exercício aqui é basicamente para a gente falar qual figura que é o quê, né? Primeiro, qual que vai ser a figura que tem a bissetriz, né? Aí, a figura que tem a bissetriz é o que eu falei, né, para vocês. É quando tem uma reta que vai cortar o ângulo no meio e os dois lados vão ser iguais, né? Aí aqui, ele pergunta quais são os ângulos complementares, os ângulos suplementares, aí os ângulos adjacentes e complementares. Aí aqui é quando ele fala que eles são adjacentes e complementares, ou adjacentes e suplementares, aí sim ele está falando de estarem na mesma figura, tá? Então aqui, ó, o que vai ser, o ângulo que tem uma bissetriz é a figura número 3, tá? Então, para a letra A, é a figura 3. Aí, os ângulos complementares é quando a gente tem dois ângulos que não estão agrupados na mesma figura, que formam 90 graus, né? Então, aqui a gente tem duas possibilidades, né? A figura número 2 ou a figura 5. Né? Só que a figura 2, quando a gente soma os ângulos, eles dão 180. E na 5, quando a gente soma os dois ângulos, eles dão 90. Então, os ângulos complementares são da figura 5 e os suplementares são da figura 2. Né? Porque o suplementar tem que dar 180 e o complementar tem que dar 90, tá bom? Aí aqui a gente tem os ângulos adjacentes e complementares. Então, quando a gente tem um ângulo adjacente e complementar, eles têm que estar na mesma figura e dar 90 graus. E quando a gente tem um ângulo adjacente e suplementar, eles têm que estar na mesma figura e dar 180 graus, né? Aí, então, os complementares vai ser a figura 1, porque a gente tem duas possibilidades de resposta aqui, né? Porque, ó, a gente pode simplesmente somar os dois, né, para dar 90, ou a gente também pode só observar, né? Porque aqui aqui dá um ângulo reto, né? Se você olhar a figura como um todo, ele dá um ângulo reto bem aqui, ó. Tá? Então, para a letra D, a gente tem
a primeira figura. Aí a quarta figura vai ser a resposta, vai ser a letra I. Né? Aí aqui de novo, né? A gente pode ou somar os dois para dar 180, ou se a gente olhar a figura como um todo, a gente vê ó, que aqui vai dar 180, né? Porque é uma reta, né? Que é tipo um chãozinho ali, né? Então, sempre que a gente tem aquilo ali, vai dar 180 graus. Beleza. Né? Isso daqui foi só uma questãozinha, só para a gente poder identificar, né? Olhando, né? Para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Aí, beleza. Aí aqui ele fala para a gente determinar o ângulo entre as bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma... Primeiro, né, olhando pelo lado de fora, né? Vamos olhar de fora para dentro, tá? Aqui a gente tem um ângulo reto, né? Então, a gente tem um ângulo de 90 graus. Aí, segundo, a gente tem uma bissetriz passando aqui, né? Que vai ser essa reta aqui, a reta B. Então, como ela está passando bem no meio, né, do 90 graus, então, a gente vai ter aqui, ó, 45 graus. Então, ele vai dividir, né? Vai ser 45 para cima e 45 para baixo. – 45 graus para cima e 45 graus para baixo, tá? Aí, beleza. Peraí. Aí, vão ser esses dois ângulos que vão formar ali, né? Aí, aqui tem o... Né? Aí, tipo, aí aqui eu fiz só analisando, né? Porque é o que eu falei. A gente pode resolver tanto analisando pela observação, né? Só observando a figura, né? Que foi como eu fiz agora, mas a gente também poderia resolver fazendo uma conta, né? Então, né? Se você não tem tanta confiança assim na sua, né? Só no seu, na habilidade de você, né? Ver ali, né? Entender o que está acontecendo no desenho, também tem a possibilidade de você fazer a conta, né? Mas eu particularmente acho que a conta deixa um pouco mais complicado, né? Porque aqui, só usando o conceito que a gente viu basicamente aqui, eu acho que todos vocês já teriam conseguido acertar também, porque ó, aqui a gente tem um ângulo super base, né, que é o ângulo de 90 graus, e aí a gente tem uma bissetriz passando sobre ele, e a única coisa que ele quer saber é qual que vai ser os ângulos originados, né? Aí é só dividir 90 por 2. Aí beleza, né? Mas, né, de qualquer forma, eu vou explicar aqui para vocês como que funciona nessa conta, né? Primeiramente, né, o que ele faz aqui, né? Não se incomoda com essas letras meio estranhas aqui não, tá? Isso daqui basicamente quer dizer... Isso aqui está basicamente indicando para a gente as retas, tá? Tipo, ele está pegando a reta que vai de A até O, de O até B, e a reta que vai de C até O e de O até B, tá? É basicamente isso daqui que ele está falando aqui, tá? Não precisa se assustar com essa escrita aqui, não. Aí, né, ele chama a reta a primeira reta de x e a segunda reta de y, né? E aí, a gente tem que a soma de x mais y tem que dar 90 graus, né? Porque o ângulo que as duas retas formam é de 90 graus. Aí, depois, quando a bissetriz corta o ângulo, são formadas outras duas retas, né?
E a gente sabe que os ângulos que são formados por essas duas setas vai ser o ângulo original dividido por 2, né? Então, a gente pega cada um desses termos e divide por 2, que vai dar, né, o que a gente quer. Aí, né, ele fez a mesma coisa aqui. Ele pegou x sobre 2 mais y sobre 2, que é igual a 90 sobre 2, que vai dar 45. Né? É basicamente isso aqui. Eu, particularmente, acho que isso aqui complicou muito mais do que deveria, né, a questão. Mas é o modo de calcular o negócio, né, que eu posso fazer. Aí, beleza. Aí, para esse terceiro exercício aqui, ele pede para a gente calcular o complemento dos ângulos, né? Aí, o que é o complemento? Né? O complemento a gente já falou, né? Que a gente falou do complemento quando a gente tem a figura. Mas o complemento quando a gente tem a figura e quando ele só dá um ângulo escrito para a gente, é a mesma coisa, tá? Então, aqui ele está pedindo para a gente ver quanto que falta para esse ângulo aqui e esse ângulo aqui dá 90 graus. É só isso. Então, é bem fácil. É só a gente pegar 27 e subtrair de 90. Aí, quando a gente subtrai 90 de 27, a gente obtém 63. Então, 63 graus é o complemento de 27, porque os dois somados dá 90 graus, tá? Aí é que entra, né, o negócio o exercício que eu vou usar para explicar para vocês, tá? Aí, aqui a gente tem 32 graus e 38. Eu não sei exatamente como que lê esse negócio, tá? Tipo, eu não sei nem como chamar isso aqui, tá? Então, eu só vou falar o número dele, né? 32 graus e 38, tá? Eu não sei exatamente como que lê esse negócio. Aí, para a gente encontrar o complemento dele, a gente faz 90 menos 32 graus e 38, né? Aí, só que a gente não pode subtrair direto, né? Porque o 90 graus está numa unidade diferente disso daqui. Aí a gente tem que 1 grau equivale a 60 linha, né? Que é até a comparação que ele faz lá, né? Que é como se a gente estivesse trabalhando com minuto e segundo. Porque 1 minuto vale 60 segundos, né? 1 minuto vale 60 segundos e é a mesma coisa com os graus, né? 1 grau vale 60 linhas, né? Não sei exatamente o nome desse negócio. É até meio estranho chamar assim, né? Mas, não sei. Umas unidades meio estranhas. Então, aí o que ele faz aqui, ó, é basicamente transformar 1 grau do 90 em, né, 60 linha. Aí agora a gente pode subtrair. Aí quando a gente subtrai, a gente obtém 57 graus e 22, tá? É basicamente isso daqui. Vão, provavelmente, em alguns exercícios desse material aqui, a gente vai ter que usar essa denotação, né? Mas, assim, eu tipo, com certeza acho que vocês provavelmente nunca vão trabalhar com essa denotação de grau na vida de vocês. Só se vocês forem pro, né, tipo, trabalhar com geografia e utilização de satélite, alguma coisa assim. Porque isso daqui é um negócio muito específico, entendeu? Que é muito complicado. Tipo, é só um negócio que complica demais para usabilidade de graus, né? Então, acho que é muito difícil vocês usarem isso, ainda mais para a prova, né, de vocês. Então, nem precisa se preocupar com isso por enquanto, né? Só saibam que existe, né, por enquanto. Aí, beleza.
Aí aqui no nosso quarto exemplo, ele pede para a gente calcular o suplemento do complemento de 72 graus. Aí, né, aí isso daqui é meio pegadinha, né? É uma frase meio complicada, né? Tipo, primeiro, ele está pedindo para a gente calcular o suplemento, né? Então, o suplemento é a soma do grau para dar 180 graus, né? Só que ele está pedindo do complemento de 72. Então, primeiro, o nosso primeiro passo é calcular o complemento de 72. Aí, o complemento de 72 vai ser 90 graus menos 72, que vai dar 18, né? Então, aqui a gente tem o nosso complemento. Aí agora a gente tem que achar o suplemento desse cara aqui, né? Aí agora ficou fácil, né? Aí é só a gente fazer 180 menos 18, que vai dar 162. Né? Aí, tipo, esse enunciado aqui é basicamente para você ler rápido, né? E aí você entender errado. Porque se você ler isso daqui rápido, você poderia achar, você tem que calcular o suplemento de 72, que ia dar um valor completamente diferente, né, do que você deveria encontrar, né? Aí, beleza. Aí agora, para o nosso quinto, a gente tem mais 2 exemplos. Aí, para o nosso quinto exemplo. Calcule a medida de um ângulo cuja medida é igual a 3/5 do seu suplemento. Aí aqui é um pouquinho diferente, né? A conta, né? Aqui a gente tem que fazer conta, não tem jeito. Né? Então, a gente tem que x vai ser a medida que a gente está querendo encontrar, né? Aí, como a gente tem a gente tem o suplemento, né? A gente tem 180 menos x. Então, a gente pode montar essa equaçãozinha aqui, ó. A gente tem que x é igual a 3/5 de 180 menos x, né? Então, a gente faz 180 menos x porque a gente sabe que isso daqui é o suplemento e x é igual a 3/5 do suplemento, né, basicamente. Aí, fazendo essa equação, né, a gente vai fazer a distributiva, né, aqui. Aí a gente vai chegar nesse valor aqui, né? Porque aí a gente vai ter 3 vezes 180 dividido por 5, que vai dar 540. Quer dizer, 3 vezes 180, que vai dar 540, menos 3x, aí vai ficar tudo isso daqui sobre 5. Né? Aí o 5 vai passar para o outro lado, multiplicando. Aí a gente passa o 3 para o outro lado, que vai dar 8x. Aí a gente vai dividir 540 por 8, que vai dar aproximadamente 67 graus, tá? Outra coisa, outro motivo pelo qual a gente não precisa usar esse negócio aqui, ó, é que muitas vezes a gente encontra, por exemplo, tipo, a gente só aproxima o grau, né? Então, em vez de eu falar 67 graus e esse 30 aqui, eu posso simplesmente falar 67 graus, porque muito provavelmente esse negócio aqui não vai fazer a menor diferença, né, no grau do negócio. Tá? Então, esse daí é outro motivo pelo qual a gente não precisa. E eu também poderia muito bem colocar 67,3, em vez de colocar esse treco aqui. Aí, beleza. Então, para o nosso sexto e último exemplo, a gente tem o seguinte. Dois ângulos opostos pelo vértice têm expressas em graus por 4x menos 20 graus e 2x mais 15 graus. Né? Aí,
isso daqui cai naquele exemplo lá, naquele caso, né, que eu falei para vocês, né, que vai ser um negócio meio assim, né? A gente tem duas retas se cruzando, né, e formando dois ângulos, né? Então, esses ângulos aqui vão ser opostos, basicamente. Aí, como eles são opostos, eles são iguais, né? Então, basicamente, como eles são iguais, então a gente pode simplesmente igualar eles. Aí, igualando eles, a gente encontra que o x é igual a aproximadamente 17 graus. Aí, substituindo o x em qualquer um deles, a gente encontra que o valor dos ângulos é de 50 graus. Né? Não tem segredo. Tá? É basicamente isso daqui. Então, agora a gente está no finalzinho da aula já. Então, eu vou deixar aqui para vocês fazerem alguns exercícios. Tem alguns aqui que eu não vou pedir agora, não. Ó, façam o primeiro aqui, tá? O primeiro exercício é facinho para vocês. Deixa eu pensar. Ó, e a segunda, tá? A segunda, vocês vão ter que pensar um pouquinho, mas é o mesmo princípio do que a gente já... daquele lá que a gente viu, né? Ó, aqui basicamente, a gente vai ter o seguinte, ó. Ó, a gente quer descobrir, por exemplo, da letra A. A quinta parte, ele quer saber dado um ângulo agudo de medida A, apresente a quinta parte de seu complemento, né? Então, como é um ângulo agudo, a gente sabe que ele é menor do que 90 graus, né? Então, isso daí já é uma informação para a gente. Aí, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente tem que descobrir o ângulo, né? Então, a gente faz o seguinte, ó. X é igual a 1 quinto de 90 menos x, né? Aí tem que fazer a mesma coisa, né, que fez naquele outro exercício. Aí na letra B é quase a mesma coisa, né? Só que vai ser 1 sobre 10. 1 sobre 10 e ele está falando do suplemento, então é 180. Tá? É basicamente isso aqui. Então tentem fazer essas duas, tá? Se não der tempo, não tem problema, tá? Até porque tem pouquinho tempo. Aí, enquanto isso, eu vou lá pegar uma água e, se der tempo, eu tento resolver com vocês depois, tá?
E aí, gente, conseguiram fazer alguma coisa? Acharam muito complicado ou vocês conseguiram resolver? Bom, ó, só para a gente poder finalizar a aula, eu vou resolver a letra A da 2, né? Eu não vou resolver a primeira, porque a primeira é simplesmente você subtrair, né, esses dois ângulos aqui de 180, né? Aí, a letra A, né, ele está pedindo aqui a parte do complemento, né? Então, primeiro, a gente tem que achar o ângulo que ele está falando, né? Então, é só a gente fazer a mesma coisa que, né, a gente fez naquele outro exemplo, né? A gente faz aqui a distribuição, a distributiva, né? Aí a gente vai obter isso daqui, passar aqui para cima. A gente vai obter x, que é igual a 90 menos x tudo sobre 5. Aí esse 5 vai passar para cá. Aí esse x vai passar para cá também. Então eu vou ter 5x menos x, que vai dar então 4x, que é igual a 90 graus. Aí então, o ângulo, né, que a gente está trabalhando aqui vai ser 90 dividido por 4, que vai dar 22,5 mais ou menos. 22,5. Aí o complemento dele vai ser... Aí eu vou aproximar para 25, para 22, tá? Aí o complemento vai ser 90 menos 22. Aí 90 menos 22 vai ser 78, vai ser 68 graus, aproximadamente. Aí é basicamente isso daqui que ele está pedindo no exercício. Aí a quinta parte é 68 dividido por 5. Aí é só fazer essa fração aqui e acabou a letra A. Aí é basicamente isso daqui. É a mesma coisa na letra B, tá? Aí quem quiser tentar depois, é isso aí. Tá? Então, era basicamente tudo aqui para a aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, se ninguém tiver perguntas, então estamos finalizados aqui, tá? Bom, então, obrigado aí por todo mundo que compareceu aqui hoje e até semana que vem, tá bom?